Vamos mergulhar num conceito que molda nossa sociedade, muitas vezes sem que a gente nem perceba: a chamada cultura do medo. Sabe aquela sensação de que o mundo está cada vez mais perigoso? Parece que é geral, né? A cada notificação no celular, a cada manchete na TV, a impressão é que o perigo está sempre ali, na esquina. Mas será que essa percepção bate mesmo com a realidade? Para a gente conseguir analisar isso, precisamos de um conceito que é chave. Então, vamos direto ao ponto. O termo cultura do medo não é só uma expressão que a gente usa por aí. É, na verdade, uma ferramenta de análise sociológica que ajuda a decifrar esse sentimento de ansiedade que parece estar por toda parte. E aqui está a definição central da coisa toda. A ideia, desenvolvida por sociólogos como Frank Furedi e que ficou bem conhecida como Barry Glasner, é que o medo não é só uma reação natural que a gente tem. Ele pode ser, e muitas vezes é, ativamente cultivado, fabricado mesmo, e direcionado para influenciar como as pessoas agem, seja na vida pública ou na vida privada. E olha, talvez o lugar mais óbvio onde isso aconteça seja na política. A história está cheia, mas cheia mesmo, de exemplos de como o medo foi usado para consolidar poder e, claro, calar qualquer oposição. Essa citação de um dos líderes do regime nazista é de arrepiar, pela simplicidade e pela eficácia brutal. Ele basicamente entregou a receita do bolo. Crie uma ameaça, de preferência externa, acuse quem discorda de não amar o país e pronto, com isso se justifica qualquer coisa. É um manual que, infelizmente, a gente continua vendo por aí. E trazendo aqui para o contexto do Brasil, um estudo da Maria Helena Moreira Alves sobre o período militar mostra exatamente como essa receita foi aplicada. Primeiro, a censura, para criar um vácuo de informação. Depois, o isolamento, para impedir que as pessoas se organizem juntas. E, por fim, a repressão sistemática, que gera aquela sensação de completa desesperança, de que não há saída. O medo, no fim, paralisa. Agora, o que é fascinante aqui é ver a evolução desses métodos. Se antigamente a repressão era mais direta, mais na cara, hoje ela pode ser muito mais sutil. O ex-conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Zbigniew Brzezinski, analisou que um termo como guerra ao terror é superpoderoso justamente por ser vago. Não se luta contra um país ou um exército, mas contra uma emoção, o que torna a justificativa por exercício de poder algo praticamente infinito. E essa análise, ela continua extremamente atual. O documentarista Adam Curtis defende que, depois do 11 de setembro, políticos do Ocidente usaram o medo de uma suposta teia do mal para restaurar uma autoridade que estava meio abalada. E como apontam pesquisadores como Mithen e Walkley, essa estratégia acaba criando a imagem de um outro, geralmente não branco, como a fonte de todo o perigo. É um jeito de simplificar ameaças super complexas e, no processo, estigmatizar grupos inteiros. Ok, vamos sair um pouco da geopolítica e entrar num ambiente bem mais próximo do nosso dia a dia. O local de trabalho. Porque sim, a cultura do medo também floresce, e muito, dentro de escritórios, fábricas e empresas. O pesquisador Blake Ashford criou um termo que é simplesmente perfeito para isso: pequenos tiranos. São aqueles líderes que gerenciam suas equipes na base da intimidação, do controle excessivo, da ameaça, sabe? Que usam o medo como a principal ferramenta de gestão deles. E os resultados, como vários estudos mostram, são devastadores. Em um ambiente de medo, as pessoas não se sentem seguras para apontar problemas, o diálogo honesto simplesmente some, os talentos começam a procurar outras vagas e muitas vezes os próprios agressores são tolerados pela gerência. No fim das contas, a criatividade e a colaboração morrem. E aqui vem o contraponto, que é o ponto crucial. A boa gestão moderna defende o exato oposto. W. Edwards Deming, um dos maiores pensadores sobre gestão de qualidade, colocou expulsar o medo como um de seus 14 princípios fundamentais para uma empresa funcionar bem. Ou seja, um ambiente psicologicamente seguro não é um luxo, é condição básica para a produtividade. Bom, já falamos da política, do trabalho, mas falta um terceiro ator fundamental nessa história toda: a mídia. Muitas vezes, ela atua como um poderoso amplificador de ansiedade na sociedade. Este quadro aqui ilustra de forma brilhante a chamada teoria do cultivo de George Gerbner. A ideia central é que a mídia de massa não apenas reflete a realidade, ela ajuda a construir a nossa percepção da realidade. Por exemplo, atos de terrorismo que, estatisticamente, são raríssimos, são mostrados como uma ameaça constante. O crime violento, que geralmente é concentrado em áreas específicas, passa a ser percebido como um perigo que está em todo lugar.
E a nossa exposição a essa visão de mundo, digamos, distorcida, é constante. Com as mídias sociais e a televisão dominando como principais fontes de informação, a gente acaba sendo bombardeado por um fluxo sem fim de narrativas que, por natureza, tendem a focar no que é sensacional, no que gera alarme. E o resultado disso não é só uma percepção errada do mundo. Existem consequências psicológicas reais, documentadas. Essa exposição contínua a narrativas de medo está diretamente ligada ao aumento de casos de ansiedade, de depressão e até de distúrbios do sono na população em geral. Então tá, depois de passar pela política, pelo ambiente de trabalho e pela mídia, qual é a grande conclusão? Por que entender a cultura do medo é tão importante assim? A ideia central é esta aqui. O medo raramente é só um sentimento passivo. Ele pode ser, e frequentemente é, uma ferramenta ativa de controle. Reconhecer os mecanismos por trás dessa fabricação toda é o primeiro e talvez o mais importante passo para a gente se tornar mais imune à manipulação. E a gente encerra com essa pergunta, que fica como uma reflexão. Ao consumir uma notícia, ao interagir no trabalho, ao ouvir um discurso político, vale sempre a pena parar e pensar: quem, exatamente, está ganhando com esse sentimento de medo? A resposta para essa pergunta pode revelar muita coisa sobre o mundo em que a gente vive.